Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cristiano Nunes e hoje nós vamos tratar de um tema de grande relevância dentre os assuntos que a gente trata aqui nesse canal. Nós vamos tratar da fraude pesada no concurso de AFT, que foi aplicado juntamente com o concurso do CNU 2024, e quase nada é feito por quem de direito. Entenda-se por quem de direito, pelas autoridades que têm que zelar pelo cumprimento de um concurso público isento, liso e confiável por aqueles que participam. O assunto desse vídeo tem bombado no YouTube nos últimos dias, né? Só que o enfoque que nós vamos dar aqui nesse vídeo é um enfoque bastante mais detalhado do que está sendo tratado nesses outros canais. Mas vocês podem ver que já tem vários canais tratando desse assunto. Primeiro o canal daqui, por exemplo, do Hugo Freitas, com o título de que fraude no TCU, Polícia Federal indica que houve corrupção da Sesgran Rio. O canal do professor Rafael Barbosa, fraude em concurso pode ser ainda maior. Canal do professor Jonatas Jorge, afasta do CNU, fraude no concurso da AFT revelada pela PF. Fraude no concurso do CNU para FT explicada, do canal maldito FCC. Esquema de fraude em concursos públicos é desmantelado, no canal do Balanço Geral. No canal da Nova Concursos, escândalo, fraude em concursos públicos, CNU 2024. Canal do professor Arthur Lima, fraude em concurso FT, 500 mil por vaga. Anula? Fraude no CNU, ainda vem muita coisa por aí. Possível anulação do concurso. E o canal do Vitor Concursos, concurso FT, detalhes da fraude no CNU 2024. Então vocês já podem ver que tem vários canais tratando disso, né? Alguma coisa do que eu vou tratar já foi tratado nesses vídeos, em outros, né? Mas o enfoque que eu vou dar é um pouco mais, bastante mais detalhado, né? Para vocês entenderem de fato o que aconteceu na fraude que foi desmantelada pela Polícia Federal, né? Mas ainda tem muito mais coisa para ser feita ainda. Primeira coisa que nós vamos tratar aqui, como é feita uma denúncia, né? E aqui nós temos o exemplo de uma denúncia que foi feita para um outro concurso, não foi para esse, né? Mas alguém fazendo uma denúncia. Esse aqui é o registro da denúncia na Polícia Federal. Na data de hoje, registro que esse policial recebeu denúncia anônima sobre a compra de gabarito de concurso da Caixa Econômica Federal, né, que também foi realizado pela Sesgran Rio, né, referente ao edital, e aí coloca o número do edital ali. Segundo o denunciante, a pessoa de Wesley, sobrenome não interessa, estaria na cidade de Patos da Paraíba, afirmando que sua esposa teria sido aprovada na 7ª posição do referido concurso, mesmo antes da divulgação do gabarito. Ou seja, alguém estava afirmando que a esposa dele teria sido aprovada antes de divulgar o gabarito, ou seja, a pessoa tinha informação privilegiada. Quando o resultado dos aprovados foi divulgado, Isabelle, que é a esposa de Wesley, apareceu na lista na 6ª posição. Ainda de acordo com o denunciante, Wesley teria adquirido o gabarito do concurso, oferecendo como parte do pagamento o seu próprio carro ao fraudador. O denunciante também mencionou a existência de um grupo organizado atuando na região do Sertão. Por fim, o denunciante informou que o contato do suposto fraudador identificado na imagem de um aplicativo de mensagem WhatsApp seria o número, e ele fornece o número do fraudador, e que o fraudador seria conhecido como André. Não havendo mais informações fornecidas pelo denunciante, finaliza esse documento. Então vocês veem que uma denúncia para ser feita, no caso aqui a pessoa que denunciou essa fraude nesse concurso da Caixa, né, ela tinha muitas informações, né, para fornecer, né, para que a polícia tenha condições de iniciar os seus trabalhos e também leve a sério a denúncia. A primeira questão que a gente faz nesse vídeo é se há segurança nos concursos públicos, né? Eu acho que no decorrer desse vídeo nós vamos
chegar à conclusão que a segurança dos concursos públicos deixa muito a desejar. Né? A origem da ação policial na fraude do FT, no CNU, que vamos tratar, originou-se de uma denúncia. Ou seja, esse caso que a Polícia Federal está tocando, né, também foi originado de uma denúncia, semelhante àquela que eu mostrei para vocês. Não é aquela, mas é semelhante àquela. Né? Ou seja, para uma forma de que a polícia está pautando o seu trabalho muito é na questão das denúncias. Né? Ou seja, na verdade, a sociedade está fazendo uma parte desse trabalho de fiscalização dos concursos no lugar de quem de direito deveria fazê-lo. Né? Existe o trabalho de... Aí é uma outra questão. Existe o trabalho de busca ativa ou proativa das polícias, do Ministério Público ou das bancas examinadoras quanto às fraudes em concursos? Para evitar essas fraudes? Né? É uma questão bastante relevante que fica no ar a pergunta, né? E vamos ver se a gente consegue chegar a uma conclusão junto no decorrer desse vídeo. A segurança dos concursos públicos pode continuar dependendo fundamentalmente de denúncias? Outra questão bastante relevante. Né? Essas questões, por exemplo, esse fundamento aqui é uma parte do processo, né, que está sendo tratado nesses outros vídeos e também nesse vídeo. Né? Por exemplo, aqui nós temos, por exemplo, no mesmo sentido, Bianca é casada com Igor, integrante de organização criminosa e traficante de drogas na cidade de Patos, na Paraíba. Desde já, chama-se a atenção para o fenômeno observado de grupos criminosos tentarem se infiltrar na administração pública, de modo a ter acesso a dados sensíveis. Né? E aqui a questão de uma das pessoas que fraudou o concurso do FT, né, a pessoa residia na cidade de São Paulo, né, e o concurso não era regionalizado, ou seja, você podia fazer prova em qualquer cidade do país, São Paulo, inclusive, uma delas, mas a pessoa optou por fazer a prova na cidade de Patos, na Paraíba. Né? Provavelmente porque o sistema tá mais azeitado para rodar naquela cidade, quer seja por fiscais negligentes ou outras coisas que eu não consigo detalhar nesse momento. Né? Mas por que uma pessoa reside na cidade de São Paulo, participa de um concurso nacional e viaja para Patos, na Paraíba, para fazer a prova? Certamente porque lá o esquema conseguia rodar melhor. Aí é aquela questão que a gente estava falando da segurança dos concursos públicos. Né? Aqui, por exemplo, nós temos tratando do caso de uma pessoa, né, que o próprio documento da Polícia Federal fala que ela é suspeita de ter fraudado mais de 67 certames. Né? Como é que uma pessoa que é suspeita de ter fraudado mais de 67 certames ainda continua nativa? Nativa que eu falo como fraudador de concurso. Aqui, ó, já foi preso por fraude em concurso. E aqui um outro integrante dessa organização que está sendo investigada pela polícia, né? A impunidade continua operando tranquilamente, mesmo após subsequentes operações policiais de combate às fraudes. Sozinha, Laís acumula 14 registros com suspeita de fraude em concurso. Ou seja, uma pessoa 67 certames, a outra 14 registros. Né? A segurança dos concursos está bastante questionável. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e principalmente deixar os seus comentários abaixo, porque pode auxiliar muito, inclusive na produção de próximos vídeos. Como a polícia confirmou a denúncia contra esses fraudadores? Então vamos detalhar essa questão. Então, primeiro, quando a polícia recebeu a denúncia, né, ela entrou em contato com a Sesgran Rio e pediu os gabaritos de todos eles. E depois ela fez uma planilha, né, onde ela tabulou as questões, né, e o gabarito dos envolvidos. Né, e com isso ela conseguiu constatar, né, muita semelhança entre o gabarito dos envolvidos. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, essa pessoa pegou a prova tipo 2. Esses outros pegaram a prova tipo 3. Né? Mas essa letra C aqui equivale a essa letra B, né? Porque, na verdade, só troca, como teve troca de ordem das questões, ou troca conforme o tipo de gabarito da ordem das opções,
né? Então, na verdade, essas 4 pessoas aqui marcaram para a questão 1 a mesma letra e acertaram a questão, né? Na verdade, a questão que elas erraram é a que está marcada em vermelha, né? Possivelmente essa outra pessoa aqui errou mais porque na hora de colar, digamos assim, o gabarito que ela tinha recebido, ela não foi tão competente, né? Mas vocês vejam aqui, por exemplo, que esse trio aqui, por exemplo, em 20 questões da prova, como eles tinham o gabarito antes, eles conseguiram acertar 19. Né? Como que uma pessoa estudando vai conseguir concorrer com um fraudador desse nível? Né? Aqui um comentário da Polícia Federal a respeito. Né? Ao analisar o gabarito, verificou-se que no turno da manhã, composto de 20 questões, que os gabaritos de Larissa, Vanderlan e Ariosvaldo, aqueles 3 que nós mostramos lá, que concorriam para o mesmo tipo de prova, tipo 3, são exatamente iguais, inclusive o erro cometido pelo trio. Inclusive essa questão que eles erraram aqui, os 3 erraram na mesma forma. Né? Ou seja, a intenção deles era gabaritar a prova. Aqui no turno da tarde, que são mais questões, são 50 questões, né? A polícia fez a mesma coisa, pegou o gabarito de todos eles e tabulou, né, e identificou aquela semelhança que nós já vimos antes. Na verdade, onde tem erro, né, que eles erraram em relação ao gabarito, é onde está marcado em vermelho. Né? O resto, todos acertaram, e aqui, apesar das letras serem diferentes, eles acertaram porque pode ser uma troca de ordem na questão, como nós vamos ver daqui a pouco, ou troca dos itens dentro da própria questão, sendo que, então, dependendo do tipo de prova, o gabarito era diferente que a pessoa tinha que marcar. E eles conseguiram alcançar isso. Aqui a polícia comparando só as pessoas que tinham o mesmo tipo de gabarito, né, e demonstrando que o gabarito deles, até os erros, né, foram marcar os mesmos erros. Né? E ainda mais nos acertos. Né? Aqui um comentário do Ministério Público. Né? Valmir e Osvaldo, ambos com a prova tipo 3, têm o gabarito exatamente idêntico, com 46 questões marcadas corretamente. Nas 4 erradas, ambos marcaram exatamente a mesma alternativa, ou seja, eles estavam com o gabarito que lhes proporcionou 46 acertos em 50 e também os 4 erros também deles eram o mesmo, ou seja, eles estavam exatamente com a mesma cola para levar para a prova. Né? 46 em 50 é 92% de aproveitamento dessa prova. Sem esquecer que a cada 10 questões a prova tinha peso diferenciado. Né? Na prova de peso da tarde, maior. Né? Só voltando aqui, por exemplo. Voltar aqui. Ó. Aqui era o peso maior, né? As questões de 31 a 50. Né? E aqui um comentário da Polícia Federal a respeito da análise desses gabaritos. Né? Assim, levando em conta a avaliação conjunta dos gabaritos, né, no turno da manhã, 20 questões, verificou-se que todas as respostas foram idênticas entre os 4, incluindo coincidências em alternativas incorretas, mesmo quando se tratava de cadernos de prova diferentes. No turno da tarde, observou-se que 48 itens foram respondidos de forma idêntica por todos. Né? E aí a polícia faz um cálculo estatístico. Né? Assumindo o modelo conservador de escolhas independentes e equiprováveis entre 5 alternativas, a probabilidade de tal padrão ocorra por acaso é da ordem de... Aí ela coloca a ordem aqui que equivale isso a você ganhar 18 a 19 vezes consecutivas na Mega Sena. Né? Ou seja, é incompatível com a aleatoriedade, constituindo forte indicativo de repasse coordenado de resposta durante o certame. Né? Não tem como dizer que essas pessoas, todas elas, não estavam com a mesma cola antes ou durante o certame, quando realizaram a prova. E aí, o que a polícia fez? Então, quando ela conseguiu fazer essa tabulação, ela solicitou, né, determinou que a Sesgran Rio envie gabaritos para o cargo de auditor fiscal do trabalho que tenham sido iguais aos outros participantes acima discriminados. Então, ela pegou a lista dessas pessoas que
que ela já tinha comparado os gabaritos, mandou para a Sesgran Rio e pediu para a Sesgran Rio devolver, né, todos os outros candidatos aprovados que tinham o mesmo gabarito, né? E aí aumentou um pouco a lista de pessoas que supostamente tiveram o gabarito fraudado, né? Aí aumentou aqui o Alisson, a Laís, a Janaína, a Milane, a Ayali e o Eduardo, né? Só que aqui tem um problema nesse modus operandi da polícia, né? A polícia ter trabalhado só com gabaritos idênticos é complicado. Ou seja, que a polícia pegou os gabaritos lá, fraudados, né, que aquelas pessoas originais marcaram na prova, usou aquilo como uma baliza e pediu para a banca devolver o nome de outras pessoas que tinham os mesmos gabaritos. Conseguiu ampliar um pouco mais o leque de fraudadores, né? Só que, por exemplo, como nós vimos ali, que teve fraudadores, por exemplo, que erraram questões na hora de marcar, né? Vamos olhar aqui, ó. Aqui, por exemplo, né? A Larissa errou essa questão aqui quando todos acertaram, entendeu? Aqui o Vanderlan errou outras questões aqui. Então fica complicado você fazer esse modus operandi, porque se o fraudador tiver errado na transcrição alguma questão, né, de alguma forma, e aí você pedindo só os gabaritos idênticos, essa pessoa escapou, né? Aqui, ó, os fraudadores que erraram alguma das questões na transcrição do gabarito anteriormente recebido conseguirão se safar, né? Ou seja, aqueles que tinham gabarito prévio, mas que na hora de marcar não foram tão competentes quanto essas pessoas aqui, ou até podem ter sido mais competentes do que eles, não cometendo aqueles erros que eles cometeram, não foram pegos nesse filtro que a Polícia Federal fez, junto a Sesgran Rio. Ah, tá. Aqui é uma suposição do Ministério Público de como operava, né? Ademais, a organização conta com pessoas ainda não identificadas para fazer a prova, porque esse é o modus operandi normal, né? Você manda alguém para fazer a prova, ficando cada um responsável por uma matéria, de modo a aprofundar seus conhecimentos e terminar a prova o mais rápido possível. Então você contrata pessoas especialistas em diversas sub-áreas da prova para participar do certame, resolver só aquela parte delas e sair logo que for possível, né, com o gabarito daquela parte que elas resolveram e que elas conseguem certificar, né? Assim sendo, de posse dessas respostas, dada para cada responsável respectivo, o gabarito é consolidado e repassado aos candidatos através de ponto eletrônico, né? Ter uma pessoa responsável por cada matéria é que garante que a aprovação do contratante seja de alto nível de acerto, com rapidez, esse especialista termina a prova. De outro lado, há ainda a compra de implementos de implementação de equipamento de escuta, algo que exige pesquisa, treino e dedicação. Mas aqui, o meu entendimento é que esse raciocínio é equivocado para o tipo de fraude que essa quadrilha e provavelmente outras promoveram na prova do AFT, né? Porque, como nós vamos ver, na verdade as pessoas já chegaram na prova com gabarito. Elas não foram alimentadas com gabarito durante a prova, ou seja, elas nem tinham necessidade de ter um ponto eletrônico, né? Não esqueça de deixar o seu like se você estiver gostando do vídeo até aqui, compartilhar e deixar os seus comentários. E vamos aprofundar ainda mais nessa questão. Aspectos econômicos e financeiros da fraude. Isso é bem interessante para a gente ver a quantidade de dinheiro que estava rolando só com essa quadrilha, né? E que a polícia conseguiu identificar já de pronto, né? Então, primeira coisa, aqui aquela questão da fraude das quadrilhas está tentando inserir fraudadores em todos os ramos dos concursos públicos, né? Principalmente nos concursos policiais, né? Também se destaca que o próprio Vanderlan ofereceu a Valmir a fraude no concurso da Polícia Militar de Pernambuco, que eles estavam vendendo a aprovação nesse concurso por R$60 mil. E se a pessoa quisesse passar na Polícia Civil de Pernambuco, eles estavam vendendo a vaga por R$80 mil, né? Ou seja, é uma evidência de clara intenção de mercantilizar aprovações, né? E o CNU, né, foi uma que foi a valor maior, porque o salário do cargo de AFT é maior. Então, o preço que eles vendem a vaga é proporcional
ao ganho financeiro que a pessoa vai ter depois da aprovação. Interessante aqui, ó, aí como eles quebraram o sigilo junto à COAF, né, pegaram várias transações financeiras de alto vulto, né? Por exemplo, o Antônio, né, que é uma das pessoas que participam, ó, fez um depósito em espécie, em dinheiro, né, no valor de R$ 419.600. Então, ou seja, o Antônio, nesse dia específico aqui, 10 de fevereiro de 2025, chegou no banco dele com R$ 419.600 em dinheiro e depositou, né? Um outro evento foi que eles foram também ao banco, né, e compraram cheques administrativos no valor de R$ 1 milhão. O que é um cheque administrativo? Cheque administrativo é um documento que vai ser emitido pelo banco, é um cheque que é emitido em nome do banco, né, um banco qualquer. Né, o banco é o emissor do cheque. Então, ou seja, se você recebe um cheque de um banco, né, você tem praticamente certeza que aquele cheque tem fundo. Então, as pessoas, você vai, por exemplo, aqui o cheque administrativo é de R$ 1 milhão, você vai no banco com R$ 1 milhão e mais alguma taxa que o banco cobra, né, e o banco ganha aquela taxa como lucro, né, digamos assim, e te repassa um cheque de R$ 1 milhão. Então, eles foram ao banco com mais de R$ 1 milhão e saíram de lá com um cheque administrativo de R$ 1 milhão. Né? Também aqui, ó, transação de R$ 350 mil num depósito em espécie no banco, também foram ao banco com R$ 350 mil. Né? Ou seja, são grandes somas de dinheiro, né, demonstrando que esse mercado de fraude de concurso está altamente rentável. Né? Movimentação de grandes volumes de dinheiro, né, que a polícia identificou entre os participantes desse grupo que ela está investigando. Né? Por exemplo, R$ 26.300, né, repassados entre essas duas pessoas. Aqui é uma outra movimentação, né, que quando eles quebraram o sigilo do telefone, conseguiram verificar um comprovante de depósito, né, uma pessoa comprovando para outra que fez o depósito na conta dela, né, pagando alguma parte do que tinha sido combinado na fraude, um depósito de R$ 24 mil. Aqui temos um outro depósito de R$ 31 mil, também está numa conversa de WhatsApp, demonstrando que o valor total de R$ 40 mil combinado foi fechado. Aqui um depósito de R$ 50 mil. Aqui um outro depósito de R$ 40 mil. Né? São só valores consideráveis de dinheiro. Né? Uma outra forma também que a quadrilha utilizava para lavar o dinheiro, né? E também até para receber como forma de pagamento, é a questão de veículos. Eles aceitavam receber veículos como parte do pagamento. Por exemplo, aqui nós temos o documento de uma moto Honda, né, uma CB, né, estimada no valor de acho que 58 mil. Aqui um outro veículo, um Honda Civic Coupé, né, que também foi dado como parte do pagamento. Esse nós temos até a foto dele. Né? Esse é o carro que foi dado como parte do pagamento. Aqui acho que é a mesma Honda CB que nós vimos ali anteriormente. Né? Aqui mais documentos de carro, não dá para identificar direito do que se trata, mas é a pessoa mandando comprovante. Mais um veículo. Todos a polícia conseguiu obter nas conversas de WhatsApp. Aqui um Fox, também que foi dado como parte de pagamento. Né? Aqui mais um veículo. E até imóvel foi transacionado. Né? A polícia conseguiu obter, por exemplo, essa questão desse apartamento. Né? Lá na Praia de Pipa. Né? Que também possivelmente entrou como forma de pagamento. Né? Então já tratamos da questão financeira também. Não esqueça de deixar o seu like, né, de compartilhar esse vídeo. E ainda nós vamos aprofundar mais ainda. E deixar o seu comentário. Funcionamento dessa fraude no concurso do FT. Né? Como é que funcionava a fraude? Né? Nesse caso específico, pelo menos. Né? Eventualmente, provavelmente, deve ter tido outro tipo de fraude, né, que ainda não foram relatadas.
né? Então, aqui, primeiro, é uma demonstração que a quadrilha tinha muita segurança, né, de que o sistema ia dar certo, né? Por exemplo, tanto é que a pessoa se ofereceu para adiantar para o fraudador uma parte do pagamento que tinha sido combinado e o fraudador não quis receber. Ele falou, cara, nunca reprovou, não. Tenho certeza de que vai dar certo. Eu não quero dinheiro adiantado. Ou seja, nesse caso aqui, aparentemente foi combinado 80 mil reais e ele queria receber só depois que o esquema tivesse finalizado. Ele tinha certeza que ia dar certo, ele queria receber tudo de uma vez. E aqui, eles conversando entre eles lá, né? Possivelmente a pessoa que estava vendendo a prova e alguém que estava comprando. Né? E ele argumentando, ó, que não foquei em outro bloco, não. Apesar de que se tivesse uma galera, dava até para fazer negócio com outra prova. Ou seja, que ele está dizendo que ele focou só no bloco 4, só no bloco do AFT. Né? Ele não foi atrás de quebrar, de obter os gabaritos de outras provas. Por quê? Porque os salários eram menores e ele ia cobrar menos para cada vaga que ele ia transacionar. Aí ele argumenta que esse custo de 500 mil reais que ele fala aqui, é porque ele tem que corromper o vigilante, tem que corromper o chefe do vigilante, e é um rolo desativar as câmeras. Né? O que, na verdade, do meu ponto de vista, é isso aqui, apesar dele ter mandado essa mensagem para um cliente ou para uma outra pessoa lá do grupo, né, não corresponde totalmente à verdade. Que a mensagem provavelmente mentirosa entre eles, apenas para justificar o preço cobrado, ou seja, só para ele dizer que o sistema é muito dificultoso. Né? Mas não foi assim que ocorreu, pelo menos não de forma completa. Pode ser que, eventualmente, para ter acesso ao caderno de provas, ele tem que ter feito essa parte aqui. Mas a questão dos vigilantes, chefe de vigilante, câmera, essas coisas, não tem nada a ver com o fato deles terem o gabarito antes da prova. Né? O gabarito não foi obtido dessa forma. Né? Não foi assim que vazaram as provas dos gabaritos. Caderno de prova. Por que eles precisavam do caderno de prova? Para acessar a questão discursiva, né? Senão não adiantava nada a pessoa ir muito bem na prova objetiva e reprovar na discursiva. Então eles precisavam ter acesso ao caderno de prova para saber o tema da discursiva, né? E os quesitos. Né? E as palavras de referência para cada questão. Também porque se eles tivessem só o gabarito, eles tinham que associar isso com o tipo de prova para poder, daqui a pouco nós vamos ver aqui com mais detalhe, pegar parte do texto da questão para colocar junto com o gabarito para a pessoa poder localizar a questão na prova. Né? Gabaritos para entregar aos fraudadores. Gabaritos não são impressos. Então, isso é aquilo que eu falei. Aquela questão que ele fala da questão da gráfica, que tem que pegar o vigilante, o chefe do vigilante, deslocar a câmera. Nós temos que lembrar que os gabaritos não são impressos. Né? Não foram impressos em gráfica. Então, não tem essa questão toda que foi relatada lá. Aqui uma das fraudadoras, né, conversando, né, aqui, ó, mas ela essa aqui é aquela que viajou de São Paulo para Paraíba para fazer a prova, de forma inexplicável, né, em tese. Mas se o negócio, ela fala, se o negócio não chegar até 6h30, eu não vou não, tá? Porque ele falou assim, até 8 está na mão. Se chegar 8, eu já vou estar lá, no local da prova. Né? Não vai ter como anotar, ou seja, ela precisava receber o gabarito antes para poder anotar, né? E para poder entrar na prova com esse gabarito anotado. Para ela poder só durante a prova fazer um cara crachá e ir acertando as questões. Porque eu já vou estar lá dentro do prédio, tá? Tem que vir no máximo até 7 da manhã. Ela está cobrando que queria receber o gabarito até no máximo 7 da manhã. Esse aqui é 5 e pouco. Tem que ser um negócio bem escritozinho, planejado, senão não dá certo. Aí você manda mensagem para o Vanderlan, senão não vou nem sair daqui. Então ela está falando que ela estava no local, mas que se não recebesse com uma certa antecedência o gabarito, isso aqui já no dia da prova, ela nem ia fazer a prova, né, porque não ia conseguir botar o sistema em operação. E aqui ela recebendo o texto da discursiva, né? Então, ou seja, os fraudadores tiveram acesso ao caderno de provas, né? Algum deles em algum lugar faz um comentário que resolveu a questão utilizando uma inteligência artificial. Então ele pegou o texto da discursiva,
o cabeçalho da discussível mais os quesitos, jogou numa inteligência artificial e pediu um retorno de um texto que pudesse ser utilizado num concurso público, e a IA devolveu para ele o texto e ele mandou para a pessoa o texto da questão, né? No dia da prova, né? Por isso que ela tirou uma nota baixa na discussível, porque ela recebeu o texto da discussível só no dia da prova, né? E o texto que ela recebeu é relativamente longo, então ela não teve condições de entrar com o texto todo, não dá, teria que, eu não sei como é que ela fez, né? Mas em tese tem que memorizar pelo menos boa parte do texto para transcrever na hora lá. Ou pelo menos anotar algumas palavras-chave para você organizar os parágrafos lá. Agora vamos para a parte de recebimento dos gabaritos da prova objetiva da manhã. Então tá aqui, ó. Agora nós vamos fazer um trabalho de... Eu até vou anotar aqui, peço que vocês anotem o que quiser, ou então só acompanhem, né, para vocês terem uma noção como é que eles trabalharam. Então aqui, ó, eu vou pegar só essas primeiras 4 questões aqui, por exemplo. Questão 1, 2, 3 e 4. Então a questão 1, né, B, segregação. A questão 2, gabarito letra D, a intervenção. Só que esse gabarito depende do tipo de prova. Não sei qual que é o tipo de prova que eles quebraram, né? Questão 3, gabarito E, margem. A questão 4, letra B, de coalizão. Então, eles tinham essas 4 informações, por exemplo, essas 4 questões quebradas o sigilo. E como é que eles fizeram, então? Aí agora que nós vamos trocar aqui. Então, aqui nós vamos para o caderno de prova. Caderno de prova tipo 1, bloco 4 pela manhã. Então, vamos procurar tentar resolver com aquela informação que eu pedi para vocês anotarem. Então, a questão 1, vamos ver as opções. Tá muito, só diminuir um pouquinho aqui. Então, aqui estão todas as opções da questão 1. Aí o gabarito, ele lá falava, deixa eu ver aqui, ó. O trabalho, poder judiciário, partido político, extensão, segregação. Ó, tem um que é segregação. Então, é aqui, ó. Então, a questão 1, apesar de lá no gabarito dado por eles era a letra B, nesse tipo de prova, a questão 1 é letra E. Vamos para a questão 2. Questão 2, ó, tem aqui, ó, a intervenção. Lá no gabarito que eles forneceram era a letra D. Mas aqui, como foi alterada a ordem dos itens nesse tipo de prova, se a pessoa pegou esse tipo de prova, tinha que marcar a letra A. Então, questão 1, E. Questão 2, A. Questão 3. Questão 3, margem. Tem margem? Não, deixa eu ver então. A de coalizão. Aqui, então, foi trocada a ordem da questão. Essa aqui é a questão 4 lá no gabarito deles, mas nessa prova aqui é a questão 3, que é aqui, ó, de coalizão. Então aqui você tem que marcar a letra E. Agora eu tenho que procurar esse negócio de margem aqui, que era a questão 3 lá no gabarito deles. Não é a questão 4. É a questão 5, tá aqui, ó, margem. Então a questão 5, gabarito, letra C. Então, aqui as 4 questões nós resolvemos. 1, letra E, 2, letra A, 3, letra E, 5, letra C. Vamos conferir aqui no gabarito. Gabarito da hora da manhã, da prova tipo 1. 1, letra E, igual nós marcamos. 2, letra A, do jeito que a gente fez. 3, letra E, do jeito que a gente fez. E 5, letra C. Então aqui, só com aquelas 4 questões, você teria acertado as 4 questões aqui, conforme o gabarito fornecido pela banca. Então foi assim que eles fizeram. Então aqui, então como que eles receberam? Eles receberam depois das 7 horas, né, foram recebendo por partes, ó. Questão 16, a 17, a 18, eles tinham que então dar um jeito de anotar o número da questão. Esse gabarito aqui, eles poderiam anotar que se por acaso eles tivessem sorte na hora da prova, pegar a prova que tinha a resposta correta na ordem que eles receberam, ou seja, o tipo de prova que eles receberam da quebra fosse o mesmo tipo de prova que eles receberam na sala, aí era só
copiar direto aqui, eles não precisavam nem ficar procurando como a gente ficou procurando lá as alternativas. Né? Aqui as outras questões que eles receberam. Pronto, todas as questões da prova da manhã. Prova da tarde, o mesmo sistema. Né? Então vamos também resolver a prova da tarde aqui, um pedaço dela, utilizando o mesmo método que nós utilizamos aqui, que foi o método que eles utilizaram lá. Então, questão 1, letra E, negação. Questão 2, letra C, de segurança. Questão 3, letra A, identificação. Questão 4, letra B, estabelecer. Certo? Vamos fazer só 4 questões, só para a gente demonstrar. Então, agora nós vamos para a prova. Então, a prova da tarde. Prova bloco 4, tarde, gabarito tipo 1. Então, primeira questão. Ó, aqui a deles, ó, que a resposta está aqui, ó, de segurança. Então, aqui lá no gabarito deles era a questão 2. Aqui na prova real é a questão 1 de segurança, lá era a letra C, mas aqui a gente vai marcar a letra E, que é a de segurança. 2. Deixa eu ver aqui. Identificação. A 2 era a 3 lá no gabarito que eles forneceram antes. Então aqui é a questão 2, identificação, letra B. Para a próxima. Negação. Negação lá era a questão 1, aqui é a questão 3. E a gente vai marcar a letra A. Negação, tá aqui, ó. A negação. Procurar a próxima. Próximo agora temos que achar um estabelecer. Estabelecer aqui é a questão 6. A 4 lá, nessa prova deles aqui, é a questão 6. 6, estabelecer. Tá aqui, ó. A gente vai então anotar na 6 a letra D. Então ficou assim, questão 1, letra E, questão 2, letra B, questão 3, letra A, questão 6, letra D. Conferindo o gabarito. Então vamos aqui no gabarito da tarde. Bloco 1, questão 1, letra E, certinho. Opa, questão 1, letra E, certinho. Questão 2, letra B, certinho também. Questão 3, letra A. Então o gabarito que eles forneceram estava errado. E questão 6, eu fiz alguma coisa errada aqui. Mas deu para vocês entenderem a sistemática. Né? Eu aqui na hora de resolver aqui, ao vivo aqui, eu cometi algum erro. Mas a sistemática é essa. Então eles recebiam as questões com o gabarito do tipo de prova que a pessoa quebrou o sigilo e uma palavra-chave para ele localizar na prova caso o gabarito dele não fosse o mesmo, né? Como ocorreu com a gente. Ah, tá. Tem um outro caso também que é terceiros indo realizar a prova para candidatos clientes. Então tinha casos, né? Eu não sei se chegou a acontecer nesse do CNU, né? Que o candidato que estava comprando a vaga, digamos assim, ele nem ia fazer a prova, né? Eles fraudavam o documento dele e mandavam outra pessoa fazer a prova no lugar dele. E a pessoa recebia esse gabarito aqui, ia lá fazer a prova, em nome do candidato que comprou, era aprovado, né, e ele só aparecia depois para nomeação e posse. Né? Aí eles dão um exemplo aqui de um concurso da Polícia Civil, ó, Polícia Civil de Pernambuco e Polícia Científica de Alagoas. Né? E olha o tipo de cargo que o pessoal está fraudando: cargo de delegado de Polícia de Pernambuco e cargo de perito, né, da Polícia Científica de Alagoas. Né? Então, identificaram aqui Mariane realizando exames em nome de Ana Cleide. Então, essa Mariane estava fazendo a prova para Ana Cleide. Né? Aí eles conseguiram pegar até o documento fraudado.
né? Esse aqui é o documento que foi apresentado na prova, né? Com a suposta Ana Cleide, né? E esse aqui é a real Ana Cleide, né? Demonstrando que são duas pessoas diferentes. Ah, tá. E aí aqui interessante, que eles chegaram ao nível tal de que eles estavam tão seguros do que estavam fazendo e que ia dar certo, né? E que iam receber grandes volumes de dinheiro com isso, né? Que eles resolveram fazer um teste de validade, que é o teste que eles apresentavam para os clientes deles depois. De que se trata esse teste de validade? Aí a polícia identificou aqui, foi o Ministério Público, que Vanderlan e Luiz realizaram a prova somente para mostrar aos seus clientes, compradores dos gabaritos, que a fraude era possível. Ou seja, o que eles faziam? Eles participavam de vários concursos que eles estavam fraudando, né? Só para serem aprovados, o nome deles aparecer no Diário Oficial, né? E com isso, depois, quando eles iam procurar novos clientes para participar do esquema, eles tinham como demonstrar que o sistema funcionava. Eles mostravam com o próprio nome deles. Olha aqui, eu fiz a prova, fui lá, fraudei e fui aprovado, né? Só não fui nomeado, não tomei posse porque eu não quis. Entendeu? Eles tinham várias aprovações para mostrar para os clientes deles. Os efeitos da fraude que comprometem o certame, né, que nós estamos avaliando no caso aqui do concurso do AFT 2024. Né? Primeiro grande problema aqui, que é a questão dos fraudadores assumindo cargos públicos. Né? Você tem que... Imagine, por exemplo, a rigidez moral desse novo servidor. Então, a pessoa que comprou, né, aquela vaga, né, que não tinha capacidade de ser aprovado nesse certame, né, aí muitos deles agora vão se tornar auditores fiscais do trabalho. Depois essas pessoas vão fiscalizar as empresas, né, tentando proteger os trabalhadores dessas empresas, né, para terem melhores condições de trabalho. Né. Essas pessoas, por exemplo, são possivelmente facilmente corruptíveis. Né. Se elas comprarem a prova para entrar no concurso, não custa nada também elas agora quererem receber mais dinheiro, né, participando de um conluio com as empresas para não fazer a fiscalização do jeito adequado. Né. E até a questão de competência para fazer essa própria fiscalização desses servidores é questionável. Né. Ou seja, é extremamente complicado você ter um servidor, né, num cargo tão nobre, digamos assim, né, que a pessoa entrou lá sem o mérito de ter sido aprovado de forma lícita no concurso. E isso também tem a questão das pessoas que não fraudaram o concurso. Né? Muitas pessoas estudaram para o concurso, né, mas como nós vimos ali as notas, essas pessoas com essa fraude obtiveram notas altíssimas, né? Acertando 19 em 20 na prova da manhã, acertando 46 em 50 na prova da tarde. Né? Isso causa, ou seja, essas pessoas puxaram muito a nota de corte, né, do grupo de aprovados. Né? E do meu ponto de vista, essa fraude não se resume a esses nomes que nós elencamos aqui nessa apresentação. Né? Tem muito mais pessoas envolvidas. Né? E com muito mais pessoas envolvidas, a nota de corte foi puxada muito para cima, né? E eliminando muitas pessoas que deveriam ter sido aprovadas nesse concurso e terem participado das fases do concurso, né? Como correção de discursivas, como curso de formação e etc. Né? E aí fica a pergunta, o governo vai mesmo levar isso adiante dessa forma? Né? Para um concurso chave desse, um concurso de um cargo de alto nível, o governo vai realmente entubar esses fraudadores como novos servidores públicos? Não esqueça de curtir, né? Estamos chegando perto do final do vídeo, compartilhar se você gostou da abordagem que eu dei sobre o tema, né? E principalmente deixar o seu comentário ao final. Né? Aqui só uma chamada para que a questão, o detalhamento e a ponderação a respeito da fraude do concurso público para o cargo de FT irá continuar em próximos vídeos. Não percam, ou seja, eu vou gravar novos vídeos tratando da mesma fraude no concurso, né, sobre outros aspectos que não foram abordados nesse vídeo, mas que também são fundamentais para quem quer se inteirar do tema. Forte abraço a todos, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar o vídeo e principalmente de comentar abaixo. Um abraço.